Olá! A aula de hoje é sobre higiene, medicina e segurança no trabalho. Antes da gente iniciar, se você perdeu a parte 1 dessa aula, eu vou deixar aqui para vocês, acho que aqui, a aula anterior para você assistir. Se eu não conseguir deixar aqui, ela vai estar na descrição para você assistir antes dessa. É importante porque lá você vai aprender um pouquinho mais sobre saúde e sobre alguns conceitos relacionados à higiene, medicina e segurança no trabalho. Agora, para a aula de hoje, a gente vai falar especificamente sobre questões relacionadas à segurança no trabalho. E quais são as preocupações fundamentais da segurança do trabalho? Primeiramente, prevenir os acidentes, evitar que acidentes aconteçam. E, quando ocorre um acidente, eliminar as causas dos acidentes de trabalho. Existem alguns mecanismos para que isso aconteça. Um deles é a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente, que é regulamentada pela NR5, que a gente vai ver nas próximas aulas. Bom, e se a segurança do trabalho está relacionada a prevenir ou eliminar causas de acidentes, a gente precisa entender o que é um acidente de trabalho. De acordo com a Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, que é a lei que fala dos planos de benefícios da Previdência Social, o acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Parece um pouco complicado, mas o acidente de trabalho é todo aquele que a pessoa que está registrada em regime CLT, ou seja, que ela é segurada pela Previdência Social, ela sofre estando dentro do ambiente de trabalho ou a serviço do trabalho. Então, dentro de uma viagem, ou num serviço externo, ou no trajeto de casa até o trabalho. Todos esses ambientes em que a pessoa está trabalhando, se ela sofrer algum tipo de acidente, esses acidentes são considerados acidentes de trabalho pela legislação e tem aí os trâmites legais correspondentes. Algumas outras situações também são equiparadas a acidentes de trabalho. São os casos das doenças profissionais ou das doenças do trabalho. A doença profissional é aquela que é produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade. E a doença do trabalho é aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente. Quando a gente está falando em doença profissional, a gente está falando de uma doença que está relacionada diretamente com a atividade que aquele profissional está exercendo. Um exemplo é uma cegueira em um soldador. O aparelho de solda ele provoca uma luz muito forte, aquela luz e as faíscas que geram cegueira. Isso é uma relação estrita entre o trabalho do soldador e a cegueira. Um outro tipo de doença profissional é o saturnismo, que é a exposição ao chumbo. Todas as pessoas que trabalham diretamente ligadas ao chumbo, elas vão contrair saturnismo com o decorrer do tempo. Já a doença do trabalho é aquela que tem relação com o meio em que se realiza o trabalho, ou seja, com a condição em que eu estou realizando um determinado trabalho. Por exemplo, a surdez devido ao trabalho em um ambiente barulhento. Qualquer pessoa pode realizar qualquer função em um ambiente barulhento e isso vai gerar surdez. Isso não está relacionado diretamente à profissão, mas sim ao ambiente em que ela trabalha. Outro exemplo de doença do trabalho é a LERA, lesão por esforço repetitivo, que é muito comum em pessoas que trabalham em computador ou com digitação. Também é considerada uma doença do trabalho. Nós vamos conhecer agora as causas de um acidente de trabalho. A principal causa, a primeira causa, a mais comum, é o que a gente chama de ato inseguro. Ato inseguro é quando um acidente é provocado por uma atitude do trabalhador. A pessoa que trabalha tem uma atitude que acaba levando a um acidente. Por exemplo, a pessoa não usa corretamente um equipamento de proteção individual que foi fornecido e pelo qual ela foi treinada para usar. Isso a gente chama de ato inseguro.
ou a máquina tem instruções específicas, uma máquina tem instruções específicas de uso e a pessoa utiliza aquela máquina de forma incorreta ou para um fim que não o que ela está especificamente, não o fim para o qual especificamente ela foi feita, foi produzida. Isso a gente chama de ato inseguro. Então, a ação do próprio trabalhador acaba provocando um acidente. O segundo tipo de causa que a gente tem para um acidente de trabalho é o que a gente chama de condição insegura. Na condição insegura, a gente tem algo do meio que vai levar a um acidente. Por exemplo, eu tenho um piso molhado no corredor da empresa e o funcionário está passando, escorrega e se machuca. Isso é um acidente de trabalho por condição insegura. O chão estava molhado e o funcionário se acidentou. Ou quando a empresa não oferece os equipamentos de proteção individual. Isso também é um acidente por condição insegura. Ou oferece os equipamentos de proteção individual, mas eles não estão de acordo com as parametrizações necessárias. Isso também é uma condição insegura. Então a pessoa usa o equipamento, mas ele não funciona adequadamente. Então é o meio que vai levar ao acontecimento do acidente de trabalho. E a terceira causa que a gente tem é o que a gente chama de acidente de trajeto, que é um acidente que acontece no trajeto da casa, da residência da pessoa que trabalha até a empresa ou da empresa até a casa. Esse acidente tinha sido desconfigurado por uma medida provisória recente, mas retornou em abril de 2020 ao rol de causas de acidente de trabalho. Os acidentes de trabalho, eles são classificados de acordo com sua gravidade em dois tipos. O primeiro tipo é o acidente sem afastamento. O acidente sem afastamento é aquele que ocorre e a pessoa retorna imediatamente ao trabalho, sem precisar se ausentar por nenhum dia, tá? Então, por exemplo, são os acidentes com menor gravidade. Eu tenho um corte simples, que a pessoa coloca um band-aid e retorna imediatamente ao trabalho, ou uma queda que não precisa ir ao médico, enfim, né, uma pequena queda, coisas desse tipo, que não é necessário a pessoa se ausentar do ambiente de trabalho. Esses são acidentes que a gente considera sem afastamento. Já os acidentes com afastamento são aqueles que vão gerar pelo menos um dia de afastamento ao trabalho, tá? Mesmo que ele seja simples e a pessoa não entre no que a gente chama na caixa, né? A pessoa não precise entrar com o benefício da Previdência Social, se ela precisou se ausentar, a gente considera já um acidente com afastamento. Os acidentes com afastamento, eles têm 4 tipos. O primeiro, que a gente chama de incapacidade temporária, é aquele em que há perda total da capacidade para o trabalho por um período determinado. Então a pessoa ela fica totalmente incapacitada para o trabalho por um tempo e depois ela pode retornar normalmente às funções que ela exercia, tá? A incapacidade permanente parcial é quando a gente tem redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho. Como assim? Essa pessoa ela não vai retornar da mesma forma como ela era antes ao trabalho. Ela perdeu alguma função que não a incapacitou para o trabalho, mas ela não consegue exercer as mesmas funções que ela exercia anteriormente. Então houve uma redução da capacidade de trabalho, mas que não impossibilita que ela exerça algum tipo de função remunerada, né? Não impede que ela volte a trabalhar. Nesses casos, em geral, o próprio INSS manda para a empresa uma ordem para readaptação. Então, se há um acidente de trabalho e a pessoa pode trabalhar, mas não na função que ela exercia anteriormente, a empresa é obrigada a recolocar esse funcionário, encontrar para ele um outro lugar em que ele possa exercer uma função. O terceiro tipo de acidente com afastamento é o que a gente chama de incapacidade permanente total, que é a perda total e definitiva da capacidade para trabalhar. Aqui a gente está falando de acidentes que são muito mais graves, em que a pessoa ela não consegue voltar ao trabalho de maneira nenhuma, nenhum tipo de atividade remunerada. Aqui é onde a gente fala que a pessoa precisa se aposentar, né? Então ela vai sair do ambiente de trabalho para sempre, não consegue mais trabalhar. E a última situação é a morte, né? Um acidente com afastamento permanente,
Todo acidente de trabalho, ele precisa ser comunicado à Previdência Social. Essa comunicação ocorre por meio do preenchimento da CAT, que é o Comunicado de Acidente de Trabalho. É um formulário da Previdência Social que precisa ser preenchido em até um dia útil pela empresa quando da ocorrência de um acidente com afastamento. Se não for realizado a CAT pela empresa, o próprio empregado ou o médico que o atendeu ou uma pessoa da família pode fazer esse comunicado de acidente de trabalho. Como a gente viu na aula anterior, o acidente de trabalho ele exerce um impacto direto na empresa. Então, quando é comunicado um acidente de trabalho e dependendo da quantidade de acidentes de trabalho que aquela empresa tem, isso vai impactar na quantidade de impostos que essa empresa vai pagar. Por isso, muitas empresas acabam não comunicando os acidentes de trabalho, não emitem a CAT. Por isso que é importante, e existem esses outros meios de serem feitas comunicações de acidente de trabalho. Esse comunicado ele é importante para garantir ao trabalhador os direitos relacionados à Previdência Social, Então, o direito ao benefício relacionado ao acidente de trabalho, a estabilidade no retorno e todas as outras medidas legais relacionadas a um acidente de trabalho. Um acidente de trabalho ele provoca inúmeras consequências, Não só para o trabalhador, mas para toda a sociedade. Aqui eu elenquei para vocês alguns exemplos de consequências que um acidente de trabalho pode trazer. Para o trabalhador, para a pessoa que trabalha, a gente tem o sofrimento físico, que é inegável, um acidente de trabalho ele vai provocar um sofrimento, a incapacidade para trabalhar, no caso dos acidentes mais graves, seja por um curto período de tempo ou por longos períodos ou até para sempre, e o desamparo à família, No caso de morte, por exemplo, a família acaba desamparada. Para a empresa, existe um desgaste da imagem, então quando ocorre um acidente de trabalho, isso vai para a mídia e isso hoje é muito comum e as pessoas estão muito preocupadas com isso. O relato dos acidentes de trabalho acaba desgastando a imagem pública da empresa e faz com que ela perca valor de mercado. A empresa tem gastos, óbvio, com socorro do acidentado e outras questões relacionadas ao acidente, além de danos e perdas materiais, no caso de danos a ferramentas ou outros elementos ali da cadeia produtiva. E para a nossa sociedade, para o país, existe a perda de um elemento da população economicamente ativa. Então, se eu tenho uma pessoa jovem que podia trabalhar ainda por muitos anos e por causa de um acidente ela precisa se aposentar, ela vai usufruir do benefício da Previdência Social ao qual ela tem direito e vai deixar de produzir para o país, Isso acaba sendo um prejuízo, tá? Os acidentes, eles aumentam o custo de vida, aumentam impostos e aumentam os gastos com saúde. Se a gente está num ambiente em que há muitos acidentes, a máquina pública ela precisa levar em consideração isso, porque é ela que vai arcar, com as consequências desse acidente. Então, uma pessoa que sofre um acidente de trabalho, precisa, por exemplo, de uma cirurgia, muito provavelmente ela vai utilizar o SUS e essa cirurgia vai ser paga pelo governo. Então, isso aumenta os gastos com saúde e isso precisa ser considerado. Como a gente viu, o acidente de trabalho ele provoca inúmeras consequências, E ele gera prejuízos para todos. Por isso que quando a gente fala em acidente de trabalho, quando a gente fala de uma legislação relacionada a acidente de trabalho, a gente está falando de algo que é bom para o trabalhador, porque vai proteger a integridade física, vai proteger a integridade mental, mas também é algo que é importante para a sociedade e para a empresa, porque vai preservar dinheiro. Cuidar da saúde do trabalhador faz com que a empresa e o país economizem dinheiro. Por isso que é importante ações relacionadas à prevenção de acidentes no ambiente de trabalho. A gente garante maior qualidade de vida para o trabalhador e a gente preserva a sociedade e a imagem pública da organização. E é isso. Espero que tenham conseguido entender um pouquinho mais sobre acidentes de trabalho. Até a próxima aula!